Força, agarrem no mapa, não fiquem em casa e com precaução, toca a curtir. Chegamos há 10 minutos e a certa altura já estamos na cozinha dentro da casa a comer e beber. É incrível. Muito bem-vindos à gravação do primeiro episódio do podcast Volta e Meia e com um convidado super especial, Ernesto Bruxado. Foi presidente do Motoclube do Porto, já viajou meio mundo e é o homem do Les a Les. Por isso, uma salva de palmas para o Ernesto. Obrigado. Muito bem-vindo aqui à Tasca da Titina, onde nasceu a Rota Norte. Obrigado. Não havia, há um bocado estava a partilhar aqui com a nossa audiência, que também agradeço estar connosco cá, que não havia melhor convidado para iniciar esta temporada. Obrigado. Isto porque eu conheci o Ernesto quando estava a escrever o guia do livro da Rota Norte, precisamente, e precisava de figuras no mundo das viagens e que tivesse nascido no Porto. E nas minhas pesquisas encontrei o Ernesto, depois eu sabia que ele tinha desenvolvido um trabalho fascinante com Portugal Les a Les. Fiquei fascinado sem o conhecer. Depois, mais tarde, em fevereiro deste ano já, eu estava na Bolsa de Turismo de Lisboa, na FIL, a dar a conhecer a Rota Norte, com uma exposição, com um expositor da Rota Norte. E num corredor ao longe, quem é que eu vejo? Uma cara que eu via nas redes sociais, o Ernesto. E aparece-me o Marcos na minha frente. Oi, para aí, porque eu preciso falar consigo. Falámos ali 5 minutos, parecia que nos conhecíamos há 50 anos. Eu já te disse isso na altura, parece que eu estava a falar comigo próprio uns anos mais novo. Primeira pergunta, Ernesto, o que é que lhe vai no coração? O que é que me vai no coração? Neste momento. Alegria, tranquilidade, sentimento de um trabalho pelo mototurismo desenvolvido, de ver que as motos atualmente em Portugal rolam muitíssimo mais do que há 35 anos, 40 anos, que está tudo muitíssimo mais desenvolvido, evoluído, está muito melhor, muito mais fácil do que o que era. Estou entre amigos, estamos no Minho, está bom tempo, está tudo a correr bem, a vida é bonita, há aqui a saborear. E agora sim, para quebrar o gelo, vou chamar a Letícia. Sim. Para fazer aqui umas perguntas malandras, tornar o ambiente mais informal, mais divertido. E por isso, a Letícia, olha uma salva de palmas para a Letícia. Letícia, olha para ali. Olá. Senta aqui no meu colo. A Letícia vai fazer aqui umas perguntas malandras. É uma rúbrica do projeto, do podcast Rota Norte. A rúbrica chama-se, imaginem só, Bifana ou Bacalhau. Tem que responder em menos de 2 segundos a cada uma das perguntas. Ok, Está bem? A resposta é uma coisa ou outra. Ok. Bifana ou bacalhau? Bifana. De carro ou de moto? Moto. Benfica ou Sporting? Nenhum. Dia ou noite? Dia. Persistência ou impaciência? Talvez impaciência. Família ou trabalho? Família. Um abraço ou um beijo? Depende a quem for. Tem que responder. Existe? Pode ser abraço, então. Beber ou comer? Comer. Vinho ou cerveja? Vinho. Correr ou caminhar? Correr. Amor ou paixão? Amor. Música ou silêncio? Música. Para norte ou para sul? Para norte. Interior ou litoral? Interior. Partilhar ou oferecer? Partilhar. Analógico ou digital? Analógico. Copo meio cheio ou copo meio vazio? É meio cheio. Braga ou Porto? Porto. Café ou chá? Café. Desenhar ou escrever? Desenhar. Muito bem, uma salva de palmas para a Letícia e para o Ernesto. Ok. E algumas difíceis, sim senhora. Aqui a última pergunta que a Letícia fez foi desenhar ou escrever. E a resposta foi desenhar. Sim. Porquê o desenho? Sempre tive jeito para isso, apesar de cada vez me apetecer menos desenhar, sempre tive alguma habilidade para isso e vou ganhando algum do meu dia-a-dia com ilustrações e o roadbook do Les a Les também beneficia um bocado dos bonequinhos. Claro. E o que é que costumava desenhar e de como é que chegou até aos roadbooks do Les a Les? Já desenhei muita coisa, inclusivamente até livros escolares da Porta Editora, já fiz
essencialmente milhares de ilustrações, talvez para isso. Ultimamente tenho feito alguns trabalhos que me orgulho, que são os painéis interpretativos para alguns concelhos. No caso dos Posendos, do Litoral Norte, também do Geoparque de Viana do Castelo. No total, estamos a falar para aí 70 painéis e as ilustrações são minhas. Esses painéis depois ficam expostos em que formato? Aquelas mesas grandes, aquelas mesas interpretativas da paisagem, que estão colocadas ao longo dos sítios de interesse, né, de paisagens giras. Encontramos alguns aqui na Marginal dos Pousendo, por exemplo. Boa, boa, boa. Vou convidá-la a fazer algo aqui para a Tasca da Tetina. Tu já tens um designer muitíssimo bom. É isso, o Diogo faz parte da nossa equipa, fazemos aí ele faz aí um bom trabalho. Bom, depois destas aventuras mais artísticas do desenho, começou a desenhar roadbooks. Sim. Quais foram os primeiros roadbooks que desenhou? O primeiro roadbook que eu vi a ser feito, a ser desenhado, foi pelo Rui Castro, que também foi presidente do Motoclube Porto antes de mim, mas era para um passeio todo terreno. Era muito simples, só setas para um lado, setas para o outro, os quilómetros e toca andar. E os primeiros que faço para um passeio turístico de estrada é também assim muito simples. Mas, obviamente, ao longo dos anos foi evoluindo muito. Crio o conceito de motorrally turístico para o Motoclube do Porto em 1992 e aquilo pegou, as pessoas gostaram muito. Os motorrallies turísticos são eventos que dão muito trabalho a organizar e em que os participantes não se deslocam em caravana. Deslocam-se individualmente, na navegação com o roadbook turístico, de maneira que não há tempos mortos, cada um rola no seu ritmo, para onde quiser, e assim dá para conseguirmos não ter os tais tempos mortos, ter muitas visitas ao longo de uma etapa, ou seja, ao longo de um dia conseguimos visitar muito mais coisas do que num passeio em caravana. Uma caravana, quando chega a qualquer lado, primeiro que estacionem todos, primeiro que todos tirem os capacetes, primeiro que todos estejam prontos para ir visitar o tal local, perdemos ali uns 10 minutinhos à vontade. O motorrally turístico é sempre andar. Bom, mas isto é a propósito dos roadbooks. Os outros clubes, os outros motoclubes a quem eu convido para o Motoclube do Porto para ver como é que são os nossos motorrallies gostam, começam a organizar também. Começa então, eu já como elemento diretivo da Federação de Motociclismo de Portugal, crio o troféu de motorrallies turísticos em 1996, já vamos no 27º, e então, como já somos muitas cabeças a pensar de muitos motoclubes, vamos evoluindo o conceito, alguns também vão metendo mais algumas coisinhas, e ainda hoje vou aprendendo também com os outros, e os roadbooks são cada vez uns livros turísticos mais complexos, mais engraçados, mais interessantes, com muitas ilustrações, com fotografias, a cores, e de maneira que são, prontos, mais ou menos como o teu trabalho, uma coisa pequenininha para andarmos a passear de moto. Muito bem. As pessoas podem usar esses roadbooks também fora da prova, do evento? Não é prova. É um evento. Nesses motorrallies turísticos, no Les a Les, as únicas provas são de moelas, de queijinho, ok, são as únicas provas que há. São eventos turísticos sem competição, né? sem fins competitivos, sem classificação, de maneira que é mesmo só para curtirmos. E, obviamente, respondendo à tua pergunta, as pessoas podem utilizar o roadbook depois, quando quiserem. Uma das perguntas que nós fizemos, agora que a Letícia fez, foi analógico ou digital. O roadbook é mesmo muito analógico. Aliás, a Letícia perguntava-me o que é que significa analógico. Ela não sabe o que é que significa a palavra analógico. E achei curioso, porque realmente não estava à espera dessa resposta, ou dessa pergunta, o que é o analógico. Mas sabemos que já existem ferramentas. Claro. E vocês, aliás, no último Les a Les? Utilizo muitíssimo o computador atualmente. Eu faço depois a parte do colorido e de juntar tudo no Photoshop, não é? Em computador, os textos, tudo, é tudo no Photoshop. Portanto, era mesmo tudo à unha, tudo completamente. Nessa altura, início dos anos 90, ou vai-me corrigir, decidi também arrancar viagem pela Europa. Antes ainda. Ainda antes? Antes ainda. Qual foi o gatilho e a razão principal para fazer essas viagens? Sempre gostei muito de fugir à banalidade. O português, e vejo aqui caras, pessoas ainda com mais idade do que eu, sabem que há 40, 50 anos, as pessoas viajavam muito pouco em Portugal. As estradas eram muito más e havia um desconhecido gigantesco do nosso país. As pessoas quase só conheciam o litoral, as sedes de distrito e pouco mais. Conhecia-se muito pouco do país. E, inclusivamente, está ali o Carlos Gomes, que foi também já presidente do Motoclube do Porto 8 anos e tem mais 2 anos de idade do que eu. Sabe bem, eu quando entrei para o Motoclube do Porto como sócio em 87,
Os passeios do Motoclube de Porto, na altura, o clube também estava, ainda era um bebê, estava a nascer, eram quase só aqui na Estrada Nacional 13, do Porto até Viana ou até Valência e voltar, ou então ir à Costa Nova, a Aveiro e voltar. Ao domingo, no meio dos domingueiros, não havia autoestradas, estradas más, nem X de trânsito. Os passeios do Motoclube eram só aquilo. Mas caramba, e o resto do país? E Trás-os-Montes? E as beiras? Beira alta, beira baixa? O que é que há para lá das serras? Os centros históricos? Eu tinha um livro muito grande e muito grosso sobre Portugal ao pormenor. Ainda não havia internet, não havia nada disso. E era nos livros que nós andávamos à procura do que é que Portugal tinha para oferecer. E dava a ideia que tinha coisas muito giras. E comecei a levar o Motoclube Porto atrás de mim, precisamente à cata dessas aldeiazinhas, não é? E as pessoas gostaram. Mas antes disso, até como é que eu entro para o Motoclube do Porto como organizador? As primeiras viagens que os motociclistas faziam na altura, estamos ainda a falar de finais de década de 80 e inícios de 90, as viagens dos motociclistas portugueses, a viagem de sonho, era ou para Jerez lá à fronteira, ou ir a Andorra comprar qualquer coisa. Não passava disso. Ir a Andorra, a viagem de sonho, ir a Andorra. Era só isso. Se alguém já entrava em França e ia cá ali das praias mediterrâneas, ei, que grande viagem. Não passava disso. E eu, quando caso, aliás, eu caso para poder fazer a viagem de moto, senão os meus sogros não deixavam a filha deles ir comigo, não é? A minha ex-mulher, a Delfina. Nós casamos aqui pertinho, em Santa Marta Portesela, em Viana do Castelo. A minha moto era a única que estava à porta da igreja, o resto tudo automóvel, eu ainda não conhecia quase motociclistas nenhuns. E então, no dia seguinte, zumba, metemos tudo na moto, bem carregadinha, e vamos para onde? Atravessar a Europa toda, para o desconhecido, para o completamente... à procura do Mar Negro na Roménia. Ainda não havia mapas, não havia nada. Nós nem tínhamos um mapa da Roménia sequer, mas era para lá que nós queríamos ir. Então lá fomos, atravessando aquela Europa mais conhecida, não é? Da França, a Itália, o Liechtenstein, a Suíça, patati patatá, a Áustria. Então, quando entramos na fronteira da Hungria, então aí sim, a viagem já começou. Muito fixe, Hungria. Ninguém ia para a Hungria na altura. Quando entramos na Roménia, foi isto em 91, em setembro de 91, ainda só tinham tirado a tosse aos céus que 2 anos antes o país ainda estava cribado de balas, as pessoas todas cinzentas, víamos quadros que nem víamos aqui no tempo de Salazar. Aquilo era mesmo. E nós de moto, era uma Yamaha FJ 1200 na altura, que aquilo era quase como se tivesse aterrado um OVNI naqueles locais. Ficávamos rodeados de gente, as pessoas a tocarem em nós, como se fôssemos verdadeiros. Viam a matrícula atrás, que coisa desconhecida. Viam o P de Portugal atrás na moto e logo, Polónia. Nós, não. E antes que disséssemos Portugal, começavam a escrever Hungria, Checoslováquia, República Checa. Não, Portugal, grande abraço. Éramos países latinos como eles, conseguíamos entender alguma coisa do que diziam, principalmente se tivesse escrito, e foi mesmo uma viagem muito marcante. E depois lá viemos embora outra vez, por ali fora. Andamos 5 semanas em viagem, mas fomos completamente para o desconhecido e chegamos cá e nós contamos aos poucos amigos que tínhamos. E houve um então que incentivou, mete essa reportagem, escreve um texto e manda para a Motojornal. E eles têm interesse em publicar isso? Tem. E mandei. E aquilo foi mesmo a pedrada no charco. A partir do momento que aquilo sai na Motojornal, recordo, não havia internet, não havia redes sociais, não havia nada, tudo aquilo que nós quiséssemos saber tinha que ser pelas revistas. De modo que comecei a receber convites. Motoclube do Porto, Mário Campos, na altura, traz-me logo para diretor do clube, para dinamizar o mototurismo, a federação também, os motociclistas começam-me a procurar, começamos a trocar experiências, o Carlos Gomes é um deles, e é que nunca mais parou. De seguida, em 93, já tinha uma moto nova, uma BMW K65 de estrada, com 3 cilindros, e então quis ir para Marrocos, mas era uma altura em que ninguém ia para Marrocos com uma moto de estrada, porque havia aquela ideia que para Marrocos tinha que ser uma trail, para andar na areia, para andar no deserto, tinha que ser uma trail. E mais ainda, levar a mulher nunca, porque raptavam a mulher ou trocavam-na por camelos. Pronto, e vivíamos assim na altura. Pronto, de maneira que as pessoas tinham medo de ir para Marrocos, de levar a mulher, senão vinhamos de lá com uma caravana de camelos. Então a mulher, olha, ficou lá, mas em contrapartida trago isto. Era a ideia das pessoas na altura. Chegamos a Marrocos, um país fabuloso, incrível, muito agradável, porreiro, com estradas fabulosas que nos deram a nós as estradas deles, excelente para motos de estrada.
E então há uma coisa, nas reportagens não conto só as aventuras, conto também desenhos tais mapas, digo onde se come, onde se bebe, onde se dorme, quanto custa a gasolina, quanto custa a refeição, o café, aquilo, porque as pessoas querem saber. Ou seja, é explicar, incentivar aos outros motociclistas para irem também. Quando fui a Marrocos, já fui com algumas dicas de um motociclista muito amigo nosso do Motoclube Porto, que já lá tinha estado, que era o João Menezes. Mas o João Menezes, como publicitário, deixava sempre alguma mística no ar, nunca explicava muito, nunca dizia as coisinhas todas. E eu gostava de incentivar os outros a ir. E esse João Menezes é um viajante incrível, então ele tinha muito a vontade também de ir à Índia. Tinha a vontade de ir à Índia e convence-me a ir também. Lá vamos os três, vai ele, vou eu, vai a minha mulher, a Delfina. Está claro que para a Índia ir de moto para lá na altura ainda era muito complicado e era preciso muito tempo e havia realmente alguns países muito difíceis de atravessar. Então metemos as motos em contentores, as duas motos, ele uma Cagigo Elefante, eu a BMW K75, e lá vão elas pelo mar, demoraram um mês a chegar a Bombaim e nós, depois daquelas burocracias imensas, não é? Fomos em Bombaim, não havia net, outra vez volto a referir, era por fax que se tratava das coisas, telefones fixos, muito complicados para fazer as ligações, mas conseguimos ter as motas e então saímos para o Rajastão de moto. Outra vez os ovnis, não é? Quando parávamos lá, enchia outra vez aqueles indianos toda à volta a tocar, epá, estes gajos são reais. E lá fomos então, de Bombaim para norte, a passar assim a terriolas, cidades gigantescas, como Udaipur, o Jaipur, Ahmedabad, Pushkar, e vamos para um distrito, uma região muito bonita, que é o Rajastão, de mulheres coloridas, muito engraçadas, e aquilo foi mesmo uma viagem incrível. Deu 6 capítulos na Motojornal, muito ilustrados, e outra vez a explicar como é que se vai, como é que se chega, os patrocínios que é preciso, o que é que se come, esse tipo de coisas. E isso realmente mexe muito com os motociclistas nacionais, essencialmente dentro do Motoclube do Porto. Estávamos mais em família, não é? Juntávamos na sede, nos passeios, falávamos muito uns com os outros e depois há uma parelha que é o Tito Baião e João Pedro Pereira, caramba, que engatam no nosso incentivo e começam a fazer viagens ainda mais loucas, como por exemplo vir de Macau ao Porto em autonomia, os dois nas duas motos. Depois foram para a América do Sul, atravessaram a Austrália, vieram de Luanda ao Porto a rolar também em autonomia. Logo de seguida, o António Queiroz, que é aqui da Trofa, vai 2 anos para as Américas, desde o Ushuaia até o Alasca, anda 2 anos ali ao sabor do vento com a sua Transalp e muitas outras viagens, porque era isso que nós queríamos e pessoalmente era isso que eu queria. O que é que eu me sinto um bocado? Como um Gilianos ou como um Bartolomeu Dias, aqueles navegadores portugueses que começaram assim a descer a costa da África às apalpadelas e que depois, quando chegavam cá, transmitiam aos outros navegadores, ao Infantão Henrique, olha, por aqui pode ser, por ali não, por aí. E isso foi um incentivo muito grande aos outros motociclistas. E agora é ver, caramba, agora é toda a gente a rolar pelo mundo inteiro e é só usufruir dos relatos dessas viagens. Mesmo. Estou contente com isso. Chega mais tarde o Les Alés. O Les Alés também deve ter havido ali um momento em que deu início a tudo. Exatamente, foi em 1998. Já rolava o troféu de motoraulas turísticos. Essencialmente havia uns clubes muito dinâmicos. Era o Motoclube do Porto, era o Motoclube de Estarreja, os Motores do Ocidente, que são de Sintra, o Motoclube de Lisboa e o Mototurismo do Centro, de Coimbra. E então, os elementos desses 5 motoclubes, estávamos com uma pujança, tínhamos cerca de 30 anos na altura, e uma vez num jantar em casa de Zé Valença, em Coimbra, estávamos mesmo como ao aço, e o Rui Vidal de Estarreja lembra-se de dizer: e se organizássemos uma travessia de Portugal de uma ponta à outra e lhe chamássemos Portugal de Les a Les? Fez-se assim silêncio, começamos logo a organizar aquilo, pudemos logo aquilo em marcha. Em 99 sai a primeira edição, sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal. Lembramos-nos de entregar a organização à Federação, entregamos o ouro ao bandido e aquilo corre com 120 pessoas, correu muito bem, toda a gente gostou, então nunca mais parou. E depois fomos sempre evoluindo o conceito, evoluindo. As primeiras edições eram 24 horas seguidas, começávamos ao meio-dia, primeiro em Rio do Norte, terminou ao meio-dia do dia seguinte, lá embaixo na Ponta de Sagres, sem dormir. As primeiras 4 edições foram assim de uma direita, porque éramos novos. Uma pessoa faz as coisas, quando organizamos fazemos também muito à nossa imagem.
depois a Federação pôs-nos um travãozinho. É melhor repartir em 2 etapas, que isto assim pode correr mal qualquer dia. E tinham toda a razão. Aliás, turisticamente, é muito melhor o conceito de repartir em etapas, das pessoas dormirem, porque não só é mais seguro, porque também no primeiro conceito, a zona centro do país era sempre atravessada de noite. Ou seja, só se via escuro e luzinhas. Pode ser muito bonita às vezes, mas não, turisticamente não é o ideal. E para além de que depois também, durante a madrugada, aquelas horas de nascer de sol até chegarmos ao palanque, as pessoas já vão tão cansadas que também já não tinham discernimento para usufruir turisticamente do trajeto. Ou seja, passou para 2 dias, depois passou para 3 e atualmente já vamos num formato de 4 dias. E dá perfeitamente, está cada vez melhor. Deu nota de uma informação de que o primeiro Les a Les começou em Bragança, na aldeia de Rio de Honor. Exato. O projeto Rota Norte, quando, sendo uma rota circular, teve que definir um início. Sim. E definiu o início em Bragança. E a razão foi precisamente a aldeia de Rio de Honor, por ser a aldeia mais descentral de Portugal, porque é a aldeia, eu estive a fazer medições, que fica mais longe de Lisboa. E foi essa razão que levou a que nós decidíssemos que Bragança era o início do projeto Rota Norte, especificamente na aldeia de Rio de Honor. Porquê é que vocês escolheram Rio de Honor também para iniciar o Les a Les, a primeira edição? Queríamos fazer de uma ponta à outra. O canto lá em baixo, obviamente, tinha que ser o Cabo São Vicente, não é? É muito mais emblemático do que a foz do Rio Guadiana. E, obviamente, que depois tínhamos que escolher um canto cá em cima. E cá em cima, Portugal faz ali uma série de bicos. Podia ser também a Penha da Águia, em Miranda do Douro, onde o Rio Douro toca em Portugal pela primeira vez e passa a ser o Douro Internacional. Mas achamos que Rio de Honor era muito mais emblemático, porque há lá uma povoação, a aldeia de Rio de Honor, ser uma aldeia muito engraçada, com um território quase português e espanhol. É ali uma comunidade muito engraçada, ibérica, e tinha muito mais simbolismo. Muito bem. E há um bocado falou da questão gastronómica e dos vinhos, e que é um dos principais elementos destes Matocalis, este Les a Les. Onde é que entra a gastronomia aqui? Onde é que entra a gastronomia? Onde as pessoas quiserem. Obviamente que o português só está bem a comer. E é curioso. Está, Letícia. Tu deixas-nos tempo para atrapalhares quando trazes-nos uma bifaninha. Obrigado, Letícia. E uma cervejola aqui. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. É a bifana da Fana. E a cerveja Três Montes, que é uma marca que nos patrocina aqui. Está a ver, a propósito da gastronomia e da importância da comida num evento turístico. O Marco e quem está aqui presente, com certeza que dará a razão. Os portugueses preferem passear pelo meio das sucatas desde que se coma bem do que pelo local mais paradisíaco se a comida não for do agrado. De maneira que já sentimos isso muitas vezes em muitos eventos turísticos, sejam passeios dos clubes, seja no Portugal Les a Les. Se a comida não estiver boa, o passeio não valeu nada. Apesar de termos andado por parques naturais, sítios fantásticos, fabulosos, a comida não estava boa, o passeio não valeu nada. A comida é importantíssima em Portugal. Importante. O português parece que pensa com o estômago e não com a cabeça, mas é assim, temos que saber lidar com isto. Nós temos aqui a bifana da Fana, a Fana é a minha irmã, e nós demos aqui o nome. E a cerveja é Três Montes, é uma marca francesa, mas que está a patrocinar aqui o projeto, e que é uma cerveja criada especificamente para acompanhar petiscos. E por isso nós agora vamos estar aqui 2 minutos. Posso fazer as honras? Força, Vamos lá, a devastar a bifana da Fana. Rio de Honor é uma aldeia comunitária, ou seja, metade é portuguesa, metade é espanhola e partilham. Exato. Não sei se consegue nos dar mais alguma informação sobre esta aldeia comunitária. Já disseste praticamente tudo e a aldeia felizmente está a ficar agora cada vez mais bonita, um bocadinho mais requalificada. Ela estava muito abandonada há uns anos, o turismo tem vindo a alegrar um bocado aquilo, está a avivar as madeiras, as flores, o rio, está a ficar giro. A aldeia de Rio de Honor fica em Bragança. E Bragança tem sido o município que tem apoiado aqui o projeto Rota Norte, até recentemente colocou lá o marco do quilómetro 265 da Estrada Nacional 103, tem sido um sítio onde as pessoas param muito.
Com certeza que já todos ouviram falar do projeto da Nacional 2. Anda toda a gente com a mania da Nacional 2, da Nacional 2, da Nacional 2. Sim, senhor, tem o seu valor, porque obviamente aqueles também 35 concelhos, é uma coincidência, que os 35 concelhos têm que vender aquilo que têm. E estão a conseguir, e têm o seu mérito, como é óbvio. E a rota da Nacional 2 tem locais também de muito interesse. Mas não tem nada parecido com isto. Eles não fizeram nada parecido com isto. E atenção, estamos a falar de 35 concelhos de uma associação de municípios. E o Marco, sozinho, consegue fazer uma coisa muitíssimo melhor. Este homem merece uma estátua. Não, mas isso não é essa a intenção. Dizer que existe realmente um guia de viagem da Nacional 2, foi escrito pelo Armando Carvalho. Ele esteve cá na nossa apresentação do livro e também escreveu o prefácio do livro da Rota Norte. Eu tenho uma ligação muito especial com a Nacional 2, eu não sei se o Ernesto sabia, que até deu origem ao projeto Rota Norte. Eu, em 2020, fiz uma viagem, logo após a primeira fase da pré-pandemia, ou da pandemia, e durante 35 dias de bicicleta elétrica, e foi 35 dias, produzi 35 videovlogs, nos 35 municípios. E isso deu uma aprendizagem muito boa daquilo que é o fenómeno do mototurismo, das autocaravanistas e deu muito conhecimento também para desenvolver o projeto da Rota Norte, que convido todos a no futuro façam esta viagem. Vamos continuando aqui a nossa conversa. Vamos lá embora. A gastronomia portuguesa é rainha. É, muito rica. E temos gente do estrangeiro a valorizar. Que especificidades é que tem aqui a gastronomia portuguesa? Talvez seja um reflexo da diversidade do território. Temos mar, temos serra, temos muitos rios, temos regiões muito diferentes, como é o Minho, como é Trás-os-Montes, como é o Algarve, o Alentejo. É natural que em cada região, há muitos anos, as pessoas se foram aplicando em fazer pratos com aquilo que a terra dava, não é? É por isso que no Alentejo se come muito pão, tudo muito à base das açordas, no litoral peixinho fresquinho, para Trás-os-Montes boa carne, tenra, saborosa. E depois somos portugueses, damos muito valor ao estômago, damos muito valor ao palato, temperozinhos, não é? Das especiarias que vinham da Índia, começamos a aprimorar nisso. As nossas comidas estão um bocadinho acima da média. Há outros países que também são ótimos, não é? Como a França, por exemplo, mas se chegarmos à Inglaterra, valha-me Nossa Senhora, não é? Nós estamos nos píncaros, nós é que devíamos ganhar a medalha olímpica da gastronomia, já que estamos a falar em tempos dos Jogos Olímpicos de Paris. É. Eu partilho aqui uma informação. Eu, quando estava a escrever o guia, e as pessoas começaram a comprar o livro em pré-encomenda, e as pessoas só me perguntavam: mas tem onde comer, não tem? E onde beber? Tem, vai ter no livro. Então isso foi obrigatório, tive que fazer uma investigação a fundo acerca da gastronomia e depois, mesmo de município para município, muda o prato favorito ou a especialidade. A doçaria também, exatamente, e por isso é incrível vermos essa diversidade. Nós, ao longo da viagem, mesmo no Norte, a diversidade paisagística que muda constantemente, a cultura e as pessoas. Ernesto, e as pessoas? É o melhor. As pessoas é o melhor. O português é uma pessoa muito afável, muito hospitaleira, muito dada, conversadora. Também vão variando de região para região. No Alentejo, às vezes, até nos viram a cara. Enquanto que em Trás-os-Montes, num instante, quando damos fé, estamos a comer na cozinha deles, não é? Chegamos há 10 minutos e a certa altura já estamos na cozinha, dentro da casa, a comer e a beber. É incrível. Já foi mais, precisamente, quando ainda não havia internet nem nada e as pessoas também sentiam muito a necessidade de receber quem vem de fora para conhecer histórias, não é? Saber novidades. Já foi mais, mas continua a ser muito bom. Muito bom, muito bom. E o mundo, como é que vê o Les a Les? Ou seja, na questão da internacionalização, tem pessoas que vêm cá fazer o Les a Les? Tem, todos os anos temos motociclistas de muitos locais, de muitos países da Europa e não só, muitos espanhóis. Os espanhóis que começaram a copiar o nosso evento. O Les a Les tem 27 anos. E os espanhóis começaram a tentar copiar, mas à maneira deles. Turisticamente, uma ruína, uma desgraça, apesar de terem paisagens muito bonitas. Tem Pirineus, por exemplo, que é uma coisa que nós não temos. Tem as Astúrias, os Picos da Europa, que é uma coisa que nós não temos. Como já há mercado lá, já não temos tantos espanhóis porque ficam nos eventos deles. Mas seja o que for, aqueles mais conhecedores continuam a vir cá. E no mototurismo? Já falou bastante, mas tinha uma pergunta mais específica. O que é que distingue Portugal? Em relação ao resto da Europa... Sim, em relação ao resto da Europa. Olha, é incrível porque
nós damos cartas a nível internacional ao resto do mundo. Para já a nossa federação, a Federação de Motociclismo de Portugal, é a única federação do mundo inteiro que engloba o mototurismo. Todas as outras federações pelo planeta são só da parte desportiva. Às vezes acontece em alguns países haver também uma federação, uma confederação, uma associação de mototurismo. A nossa federação sempre meteu o mototurismo e de uma maneira muito forte e é isso também que lhe dá muita força para reivindicar os nossos direitos quando sentimos necessidade disso. Por exemplo, o Portugal de Les a Les é um evento que não tem paralelo no resto do mundo. O nosso troféu de motorrolis turísticos não tem paralelo no resto do mundo e sabemos disso de fonte fidedigna, porque atualmente o presidente da Comissão de Mototurismo da FIMA, da Federação Internacional, é do Motoclube do Porto, é português, ele não trepa leite. Sabemos perfeitamente o que é que se passa no resto do mundo. No resto do mundo vai havendo eventos, claro, mas são eventos em caravana, são coisas muito simples. E o que já falou no Motoclube do Porto, que quando foi presidente, o que é que mais recorda? Do Motoclube do Porto, Sim. essencialmente o que aprendi com os milhares de sócios que passaram pelo clube nos 25 anos em que fui diretor. Os dois estão ali, o Pedro Soares Lopes e o Carlos Gomes, muito bem acompanhados, e essencialmente foi isso. Eu pessoalmente cresci imenso com a partilha desses milhares de sócios que passaram nesses 25 anos. O motociclismo tem isso de engraçado, é que reúne pessoas de todos os quadrantes, desde o ministro ao desempregado, de maneira que vamos buscar um bocadinho a cada um. E falamos todos, sentamos todos à mesa, cada um a falar das suas coisas. Um é presidente da Câmara, o outro é carpinteiro, todas as profissões, tudo ali. E pessoas com muita piada, pessoas muito interessantes, e aprendemos imenso, crescemos imenso com isso. Quando entrei de sócio para o Motoclube do Porto, eu tinha para aí 25 anos, mais ou menos, 24, 25 anos, um miudito ali, pronto, muito, desconhecia a vida, né? E aprendi, cresci mesmo muito com as pessoas. Foram dando dicas, principalmente quando o Mário Campos me leva para ser responsável do mototurismo do clube, cometi tantos erros de juventude, porque precisamente não tinha experiência nenhuma. Mas graças às dicas de cada um, a certa altura, evoluímos bastante e conseguimos levar o mototurismo para o patamar que está atualmente. Relativamente ao mototurismo e outro tipo de viagens de estrada, em 2015, 2016, a Nacional 2 começou a ganhar força de uma forma muito orgânica. Depois realmente apareceram os municípios a dar-lhe ainda mais força. Como é que vê as estradas turísticas ou estes produtos que não estão tão organizados para se fazerem em eventos, mas estão organizados para ser feitos em grupo, ou em família, ou em casal? Sim, ao gosto de cada um. É uma tendência. Exatamente. Pessoalmente gosto muito de viajar sozinho, com a minha companheira, não é? Paramos onde nos apetece. Se os grupos ou se tiverem realmente os gostos comuns, se houver ali uma grande cumplicidade, tiverem as mesmas vontades, funciona muitíssimo bem. Se num grupo uns quiserem isto, outros quiserem aquilo, isso não bate certo, não é? Mas se o grupo for muito agradável, pode proporcionar a viagem fantástica. Eu penso que foi no ano 2022 que o Les a Les utilizou a Nacional 2 como espinha dorsal, confirmo se foi 2022. Sim. Capaz. Sim. E depois ia fazendo os desvios Como é óbvio. Como é óbvio, porque é necessário num evento. Aliás, isso porquê? Porque nesse Les a Les coincidiu no ano anterior irmos chegar a Chaves e no ano seguinte tínhamos partido de Chaves. E em Faro, a cidade que encontramos para nos acolher foi Faro. Ou seja, Chaves-Faro não há como fugir este ano. Este ano vai ter que ser pela Nacional 2, mas alto lá. O Les a Les para já tem que ter mais de 1000 km, 1100, 1200. A Nacional 2 tem entre 738,5, não é? E só pela Nacional 2 não tem piadinha nenhuma, isso toda a gente já conhece. Então vamos fazer muito mais que a Nacional 2. E tal como tu promoves a região e não andar só escravo da estrada, nós lá fizemos o mesmo. Descemos a Nacional 2, mas assim ir ao Miradouro, à Ponte Antiga, à Sede Conselho, à Aldeia Histórica, até os antigos troços da Nacional 2. Em muitos sítios agora tem variantes que perdem a piada. Há sítios engraçados. Em Proença Nova, a estrada de Nacional 2 passava numa pontezinha de xisto. Em alguns sítios ainda há pontões.
Também a zona que liga ao Sardual, de Vila de Rei a Sardual, antiga Nacional 2, é muitíssimo mais interessante, com miradouros e com praias fluviais. Tem coisas muito mais giras. O Castelo da Guiar, em Vila Pouca da Guiar, e muitos outros pormenores. Mesmo. Depois, com a evolução do Les a Les também, surgiu a versão off-road. Sim. Penso que o Ernesto não está tão envolvido, mas como é que surge o Les a Les off-road? Porque começam a transmitir à Comissão de Mototurismo que gostariam de fazer uma coisa do género, mas em todo terreno, sem fins competitivos, em todo terreno. E houve elementos da Comissão de Mototurismo, inclusivamente o Presidente, o Tom Manel, diz: sim senhor, então vamos começar a organizar. Eu confesso, aquilo não é a minha praia, por isso ninguém me vê lá, porque aquilo não tem fins turísticos. E eu continuo a dizer, eu não sei porque é que aquilo está na Comissão de Mototurismo, aquilo devia estar na Comissão de Raids. Os participantes do Les a Les Off-Road não sabem por onde passam. Dão-nos um roadbook muito só com setinhas, não tem nomes dos locais, agora até é por GPS, e eles não sabem que rio é que estão a atravessar, não sabem que aldeia é que estão a ver, não sabem qual é a serra à esquerda, não sabem qual é o centro histórico à esquerda, à direita, não sabem nada. Só sabem que foi muito fixe, foi muito porreiro, chegam muito transpirados, cheios de pó ao fim. Sim senhor, porreiro. É um evento desportivo, apesar de não ter classificação. Sei que é um evento desportivo, não é? As pessoas não sabem onde estão. Sabem só a cidade onde parte, a cidade onde chega. Mais nada turístico não tem. Nós, já agora, partilhar aqui com vocês, nós estamos a prever a versão off-road da Rota Norte, onde vai ser muito paralela ao on-road e vai usar o mesmo guia e os mesmos parceiros. Ou seja, toda a informação, os rios, as localidades, os monumentos... Assim já está bem. Vão poder usufruir exatamente do mesmo conteúdo que foi investigado, só que vão fazer off-road e aproveitar aquilo que bom também tem o off-road. E por isso agradecer também aqui ao Nuno, careca barbudo, que está aqui e está a desenvolver um trabalho nessa área, para conseguirmos em breve apresentar esse trabalho. Agora, já em jeito final, se alguém quiser fazer alguma questão, levanta o dedo, nós fazemos chegar aí o microfone, ou eu vou ter com vocês. Eu, entretanto, vou só fazer aqui mais uma pergunta, e esta é mais direcionada ao Ernesto, estão previstas viagens para o futuro? Confesso que não sei, porque, curiosamente, o início do Portugal de Les a Les coincide também com o nascimento das minhas duas filhas. E a partir daí tornei-me mais caseirinho, deixei de passar tanta fronteira. Dediquei-me muito ao território português, não só continental como às ilhas. O arquipélago dos Açores é fora de série. E tenho uma pena imensa de ainda não ter conseguido a logística de levar um Les a Les para o arquipélago dos Açores. E estou a falar essencialmente dos Açores. O arquipélago da Madeira, que me desculpem os madeirenses, a Ilha da Madeira tem algumas coisas giras, mas o arquipélago dos Açores é bastante mais interessante. Mas ainda não conseguimos a logística. Já lá temos andado de moto lá, mas com motos emprestadas, motos alugadas. Em que ilhas? Na Ilha de São Miguel. A Ilha de São Miguel é um mundo. Tem 1000 quilómetros de estradas e caminhos. É um mundo aquela ilha, com paisagens que aqui no continente não temos nem nada que se pareça. Aquilo é fora de série. Só que a logística é complicadíssima. Muito nacional. Mas daqui a uns tempos, às tantas, começa a dar outra vez o clique de começar a ser outra vez para fora. Isto são fases da vida que se atravessam. A moto rola todos os dias, muito, não é? Aquela está é de dezembro, ontem fez os 30 mil quilómetros, e é de dezembro. A moto rola todos os dias, mas não tenho saído muito para o estrangeiro. É uma questão de vermos daqui a uns tempos. Preparar. Olha, eu aproveito a deixa dos Açores. Se alguém tiver alguma pergunta, vão registando-a. Relativamente aos Açores, realmente a Ilha de São Miguel é muito interessante, mas devido a um projeto que eu tive, onde estive envolvido em 3 outras ilhas, que é a Ilha do Faial, a Ilha do Pico e a Ilha de São Jorge, está previsto ser trabalhada uma rota que se chama Rota Triângulo, que liga estas 3 ilhas. E como é que nós vamos de uma ilha para a outra? Precisamente de ferry, porque os ferries permitem meter as motos e os carros lá dentro. Sim. E por isso é possível. Espero que nos próximos anos eu esteja envolvido no desenvolvimento desse projeto. Chama-se Rota Triângulo dos Açores, liga as 3 ilhas e é uma estrada turística ou é uma road trip, mas dividida em 3 ilhas. Quem sabe se não pode ser um desafio que o Ernesto faça. Nossa lá. E é um sítio, depois são 3 ilhas de grande oferta. Todas diferentes. Cada ilha tem as suas características. E já agora, naquelas perguntas que a Letícia fez, tinha ali uma ou outra, retas ou curvas? Curvas.
curvas. Então porquê curva? Curvas, porque o automobilista gosta de retas, que é para não enjoar. O motociclista quer curvas para manter o pneu redondinho, não é? Não é óbvio. Quer fazer uma pergunta? Levar as motos daqui para os Açores. Não temos ferries para os Açores. Já existiu em tempos para o Funchal, para a Madeira. Mas por questões económicas e políticas encostaram esse ferry. Para os Açores nunca existiu. E de barco são cerca de 5 dias. Que é preciso meter as motos em contentores, que tem que ser a braço, meter as motos lá dentro. Cada contentor dá para meter cerca de 20 motos, como as nossas, umas para um lado, outras para o outro. Já fizemos esse trabalho várias vezes, cansa. Depois, o barco vai 5 dias. Nós temos aquela logística de ir ao porto de contentores, carregar, voltar a casa uns dias depois, metermos no avião e ir para lá, depois lá em Ponta Delgada, desembarcamos do avião, temos que ir também outra vez de táxi para o porto dos contentores, a descarregar outra vez. Aquilo é uma coisa que leva ao seu tempo, não é? E quanto mais motos, mais trabalho. Mas depois vale a pena porque só a Ilha de São Miguel dá-nos perfeitamente para 10 dias andar ali a curtir. Podemos passar 2 vezes, 3 vezes à mesma estrada, em sentidos contrários. Então é fora de série. Por causa daquelas lagoas, daquelas ilhas, das encostas, as comiadas, as surpresas a cada curva. O tempo é sempre agradável, nunca há frio, nunca há calor. Pode haver um bocado de chuva, muita umidade, mas está-se lá muito bem. E as pessoas são muito simpáticas, muito agradáveis. Exatamente. Mas, E a gastronomia está a melhorar. Para aí há 20 anos não tinham muito jeito para cozinhar, mas agora está a começar a ficar melhor. Boa, conhece bem as ilhas. Alguma questão? Alguma pergunta? Força. Eu vou repetir a pergunta. A pergunta feita foi, sendo Portugal tão pequeno, mas tão diversidade, onde é que o Ernesto se inspira para fazer sempre percursos diferentes? Andar sempre à cata, sempre a vasculhar, sempre a recordar. Confesso que também a memória vai apagando aquilo por onde se passou há 15, 20 anos, os pormenorzinhos. Podemos perfeitamente voltar a repetir algum trajeto onde se tenha passado há 10, há 15 anos, desde que seja em sentido contrário, ou mostrar de uma maneira diferente. Ao passar a um centro histórico, de uma vez mostra-se o Pelourinho, o Castelo, de outra vez pode-se mostrar uma igreja românica, gótica, seja como for. Podemos mostrar de uma maneira temática, podemos dar outro sabor, outro tempero ao mesmo cozinhado. De maneira que Portugal, tal como disseste, é muito pequenino, mas muito rico, muito diversificado. É um país com quase 1000 anos. Ainda para mais os monumentos, alguns têm cerca de 2000 ou 1500. Temos muita coisa. Uma coisa que me custa muito, como amigo da conservação da natureza, é ver a natureza muitas vezes ser degradada. Ainda vamos conseguindo encontrar alguns parques naturais, alguns vales muito bonitos, mas aí depois também temos a dificuldade que o ICNF, e muito bem, coloca-nos limitações. É por isso que dentro de um parque natural não podemos fazer às vezes a rota desejada, mas vamos conseguindo encontrar uns carvalhais, uns vales ainda engraçados, umas coisas giras. E já agora, Marco, o Portugal de Les a Les tenta também que as pessoas não percam a memória de como era difícil viajar há umas décadas. Ali a senhora, a tua mãe, que está ali a escutar-nos com atenção, deve recordar, por exemplo, contava-me a minha mãe, por exemplo, quando iam atrás dos montes, despediam-se a chorar uns dos outros. Isto porquê? Porque era uma viagem incrível. Era mais difícil que ir agora à França, a Paris ou ir à Suíça. Era muito mais difícil. As pessoas saíam de madrugada, despediam-se aos abraços e a chorar, e estavam lá ao fim da tarde. Se corresse bem, se não apanhassem nevoeiros, as estradas eram muito más, os veículos eram maus, avariavam muito. O Portugal de Les a Les tenta um bocado recordar isso. E é por isso que, essencialmente, naquela transição entre a Serra Algarvia, a Serra do Caldeirão, o Vale do Rio Vascão e o Baixo Alentejo, ainda tentamos muito mostrar um bocado o que era Portugal na década de 50, 60, 70, porque ainda há muitas localidades em Portugal, ainda há muitos portugueses que ainda não têm o asfalto até à porta de casa. Há pessoas que ainda têm as localidades servidas só por caminhos não pavimentados, por estradas não pavimentadas. E as pessoas têm que se recordar um bocado das dificuldades que se passava de antes, não é? Agora temos a vida muito facilitada. Olha, eu partilho uma história. Recentemente, a vereadora, a Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, Helena Barril, eu fui agora buscar o nome dela, partilhou uma fotografia de um livro que era um guia de viagem da década de 60, 70, agora não me recordo, e eu, através da fotografia, tentei ler o que é que estava lá escrito.
E uma das últimas frases dizia assim: já é possível chegar a Miranda de Douro com Alcatrão. Significa que o Alcatrão chegou lá em 60 e tal, 70 e tal, e antes cidade. era terra batida. Uma cidade. Uma grande cidade, que é um sítio obrigatório de parar quem passa lá perto. E por isso, realmente o termos autoestradas e termos estradas, que agora até são turísticas, neste caso a 218 que nos leva lá a 221, e as autoestradas, é uma coisa relativamente recente. É recente, É não é mesmo relativamente, é mesmo recente. E isso é fixe porque agora nós temos todas as condições para ir conhecer todos os cantinhos de Portugal. Eu tenho aqui agora uma oferta para agradecer ao Ernesto ter vindo aqui ao podcast. Muito obrigado. É um pack da Rota Norte que inclui o livro, inclui o passaporte, inclui o bordado, os selos e muitas outras coisas, e o livro em si também. E por isso, Ernesto, muito obrigado. Muito obrigado. Fica Eu já que aqui. agradeço. E quando iniciar a Rota Norte, não se esqueça de passar em Rio de Honor. Quando... Já agora, posso dar umas palavras Força. sobre a Rota Norte? Conheci a Rota Norte pela primeira vez, ouvi falar há uns anos, e até foi através do filho da minha companheira. E eu na altura pensei, Rota Norte, isso é o quê? É uma volta, vamos pela 222 e depois vemos por cima, patati patatá. E eu pensei na altura, pronto, ok, mais uma. Mas depois, quando começo a ver ao pormenor o trabalho do Marco, ainda não conhecia o Marco, não sabia quem é que fazia isto, comecei a ver, e quando conheço o Marco, ainda mais me apercebo que está aqui um trabalho fora de série de promoção turística de Portugal. O Marco não se limitou a desenhar uma rota por uma estrada e a incentivar as pessoas a ir a contar os quilómetros e a fazer um turismo de marco quilométrico. Não. O Marco deu-se ao trabalho incrível e fabuloso de promover cada um dos 35 concelhos que é atravessado por esta rota. Está aqui um trabalho incrível. Para terminar, Ernesto, aqui uma mensagem assim de inspiração para ir conhecer Portugal. Força, agarrem no mapa, não fiquem em casa e com precaução, toca a curtir o nosso país e não só Portugal, e também passar as fronteiras. E não se esqueçam, Portugal não é só o continente, há os arquipélagos também. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Despedimos-nos assim. E obrigado a todos. São pacientes. Pronto, terminamos assim. E vamos para a praia agora. Vamos para a praia.